volta com mais um Atos do Dia nessa segunda-feira, não é mesmo, Éder? Isso, muitas informações para você. Sim, vamos começar com Ubatuba, onde desde novembro do ano passado, a Companhia Municipal de Turismo, a Contur, montou uma operação de fiscalização 24 horas para coibir a entrada clandestina de veículos de turismo sem o recolhimento da taxa, Éder. Na última temporada de verão, a Contur estima que entraram na cidade mais de 2.000 veículos de turismo, entre ônibus, micro-ônibus e vans, transportando mais de 50 mil turistas. Foram identificados e notificados cerca de 200 veículos sem autorização. Alguns sofreram multas de R$ 5.326, outros foram apreendidos com suspeita de senhas falsificadas e encaminhados à delegacia para abertura de um processo crime, além também da multa e dispensa da remoção do veículo, Éder. E com a chegada da baixa temporada, agora vai haver uma queda de 70% no fluxo de entrada desse tipo de transporte no município, que ocorre geralmente aos finais de semana, e estima-se que desse volume, cerca de 10% ainda ingressam clandestinamente. A Contur orienta que o turista deve se certificar que o veículo é regularizado e que está apto para ingressar e permanecer no município, evitando assim o transtorno de ficar sem o meio de locomoção no retorno da cidade de origem, né? Na verdade é o seguinte, o prefeito ele está aplicando agora essa fiscalização na baixa temporada, porque daqui a pouco também muda o tempo, exatamente, chega um movimento, fase então de testes, o pessoal, né, já vai estar meio treinado. É interessante que hoje, por exemplo, um ônibus paga em média R$3.000 por dia de taxa. Aí as pessoas assustam, nossa, que absurdo. Um ônibus fracionado, é claro, para a quantidade de passageiros, porque quem acaba pagando essa conta é o turista, é aquela pessoa que se serve desse veículo. Um micro-ônibus, por exemplo, está na base de R$1.800 e uma van R$1.200. Geralmente, em diárias, isso é por um dia, para poder entrar. Cresce aí essa taxa por dia de cerca de R$100 a R$200. Aí fala, é um absurdo. O problema é o seguinte, não é quando o turista chega, não é quando o turista desfruta da paisagem, é quando ele vai embora e deixa o lixo. Hoje a prefeitura investe muito para tirar o lixo da cidade. Por exemplo, para ir de carro pequeno, viajar para Ubatuba, chegar no litoral, já é uma dificuldade enorme devido à serra. Imagina subir os caminhões de lixo, porque todo esse lixo coletado na cidade vem para o vale, ou vai para a Cachoeira Paulista, ou vai para Jacareí. Eles têm destino certo. Então, de maneira que isso aí custa caríssimo para a prefeitura. E é um jeito pelos quais eles amenizam esse preço e com esse valor eles diminuem. O lixo é um dos quesitos. Tem a destruição do patrimônio público, queira ou não, dá acréscimo de pessoas, e às vezes o turista ele pensa que porque ele pagou ele pode quebrar tudo. Tem uma série de coisas que quando o turista vai embora, fica por conta da cidade e da prefeitura. Então, essa fiscalização é justamente para garantir a entrada desse dinheiro que vai pagar o ônus dessa situação. Porque, às vezes, olhando a grosso modo, a gente fala, nossa, é uma exploração. Não é. É pura e simplesmente pagar. E até as operações de cuidado ao meio ambiente. Porque o turista, ele usufrui da praia. E ele deixa o seu lixo, sua latinha, seu plástico, essas coisas que não são biodegradáveis e vão com o tempo aí precisar de uma ação da prefeitura para fazer essa faxina. Tudo isso aí custa muito caro em se tratando de litoral. Exatamente. Em Lorena, a promotora de justiça Larissa Buentes Frazão entrou com pedido de afastamento do cargo do vereador Adevaldir Ramos, do PRB, na Câmara de Lorena. O parlamentar e o empresário, além também do seu filho, o ex-vereador Fabrício Ramos, que já foi cassado em 2015, foram indiciados pelos crimes de concussão e coação, que é a exigência de vantagem devida de agente público e o constrangimento físico ou moral, respectivamente, Éder. E esse caso é investigado há mais de um ano pelo setor de combates ao crime de corrupção e teve comprovantes de desvios mensais de até R$1.000 por mês, Éder. O vereador Adevaldir, ele é bem conhecido na justiça civil, né? Por inúmeras passagens, ele que já foi provedor do Lar São José num período bem distante, foi inclusive cassado também da diretoria do Lar. Ele tem um histórico meio de problema com a justiça. Só que agora, veja bem, ele foi investigado e apura-se na Polícia Civil num processo, inquérito policial criminal, a prática desses crimes, onde ele é investigado.
É bem verdade o seguinte, que eles colecionam mandato. O pai, o Adevaldir, já é vereador pela terceira vez, seu filho intermediou com o mandato, que foi o passado, que também não concluiu, por conta de uma ação criminal onde ele recebeu condenação em instância superior. Ele teve seu mandato interrompido por ordem da justiça, por uma questão de Código Civil, e agora ele praticamente faz o mandato junto com o pai, né? O pai é o vereador da tribuna, e ele é o vereador ad hoc dos corredores e dos bastidores e também dos gabinetes. É onde deu essa prática. É bem verdade que a polícia também investiga outros gabinetes, sem o sucesso que já obteve na investigação do gabinete do vereador em questão. Agora, a doutora Larissa pediu a primeira vez o afastamento dele ao juiz criminal, que, como é uma área criminal e um crime separado, ele não deu, no primeiro momento, essa autorização, essa liminar, para que ele tivesse o mandato interrompido. Agora ela renovou o convite, o pedido de afastamento na Justiça Civil. Essa sim está para dar a solução. Agora cabe à Câmara. Hoje está tendo sessão nesse exato momento e com certeza o presidente da Câmara deverá tomar uma medida de pelo menos afastar o Adevaldir, o vereador em questão, que faz parte da presidência da Comissão de Ética da Câmara. Veja bem que ponto chegamos. O presidente da Comissão de Ética da Câmara Municipal, o vereador Adevaldir, está sendo agora convidado ou imposto pelo Ministério Público a deixar o seu mandato. É muita ética para uma Câmara só, né? É verdade, né? E lembrando que essa ação foi um pedido baseado em uma denúncia feita por uma ex-assessora da Câmara e também, se condenados, a pena para o crime de concussão é de até 12 anos, Éder. Vale lembrar que existe pessoas envolvidas, inclusive o filho do vereador Adevaldir, que não é mais primário, né? Exatamente. Tanto é que ele teve seu mandato interrompido por conta de uma ação na legislatura passada, que inclusive o impediu de ser candidato novamente. Sim. Então é capaz realmente disso aí se tornar uma realidade caso termine a investigação e a justiça os dê em instância superior como culpados. Sim. E para fechar, em Guaratinguetá, o vereador João Pita deixa a Câmara para assumir a Secretaria de Turismo, não é mesmo, Éder? É verdade, né? Foi o assunto do final de semana, começou na última quarta-feira, quando o prefeito Marcos Oliva praticamente intimou, num bom sentido, o vereador João Pita a deixar a Câmara, pelo menos por uma fase, por um período, e assumir a Secretaria de Turismo. Segundo informações, João Pita chega com a missão de reformular o calendário festivo da cidade. Guaratinguetá é uma cidade que tem muitas festas, são cerca de 300 festas em bairros, em igrejas, em paróquias, em associações por ano. E todas essas festas são administradas por essa secretaria. Então há muitas atividades. Além do que, Guaratinguetá é uma estância, recebe verbas especiais dessa questão do turismo, e está praticamente na fatia do circuito da fé, né? Do chamado circuito da Rota da Fé, né? De maneira que o João Pita vai passar essa temporada na secretaria, querendo fazer a diferença, como sempre fez, né? Mas não vai deixar de ser o grande articulador político do prefeito Marcos Oliva, tanto com relação à Câmara, embora ele estando agora na secretaria, para o seu lugar na Câmara, um grande companheiro também do prefeito Marcos Oliva, assume o Dr. Werneck, que é o primeiro suplente da coligação, já tem assumido várias vezes nos impedimentos dos vereadores de sua coligação, de maneira que o João Pita continua nessa articulação política, mas agora na Secretaria de Turismo. É isso mesmo, Éder. Essas e outras notícias você acompanha no nosso portal, jornalatos.net, e também nos siga nas nossas redes sociais. E não se esqueça, de segunda a sextas-feiras, sempre da meio-dia a 1h, o Atos no rádio através da Transamérica e também das mídias sociais.